Estou de volta já com o nosso Balanço Geral, agradecendo como sempre a nossa audiência gigantesca aqui em toda a nossa região. Hoje eu tenho um convidado muito especial, porque com a temperatura chegando aí perto dos 40 graus, porque tá terrível realmente, eu volto a falar, e com a falta de chuva, as crianças estão entre as que mais sofrem com problemas respiratórios. É por isso que a gente pede aqui toda a sua atenção. Se você tem aí um pequenininho na sua casa, olha só, dicas essenciais que agora você vai acompanhar comigo e com o doutor aqui, com o médico pediatra e presidente regional da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o doutor Jorge Haddad, sempre um queridíssimo também, doutor, sempre participa aqui conosco obrigado das nossas reportagens. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição. Nós que agradecemos. Tenho certeza que hoje vou explorar bastante aqui o senhor, porque a gente tem um público gigantesco, são quase 3 milhões de telespectadores aqui em toda a nossa região, e eu acho que as mamães estão bem preocupadas agora nesse período. Agora há pouquinho eu comentei com o senhor, né? Eu tenho um sobrinho pequenininho na família, meu sobrinho já está uma semana com febre, resfriadinho, e se você aí de casa está passando por isso, o doutor até me disse, é preocupante porque o caso pode se agravar e é um período agora propício para a criançada ficar doente e são inúmeras doenças, não é, doutor? Boa tarde. Dúvida. Boa tarde. São inúmeras doenças. Então, esse tempo seco, esse calor, né, que está fazendo, vai chegar a 40 graus de temperatura, essas queimadas, isso irrita muito, principalmente as vias aéreas superiores e os olhos. Então, é muito comum corizas, entupimento nasal, sangramento nasal e também lesões de pele. Como você mesmo estava falando do sobrinho, a criança que fica com febre muito tempo, então começa um quadro inicial de via aérea superior, 2, 3 dias de febre, é normal. Sempre atenta para o aspecto geral da criança. Na hora da febre, eles ficam mesmo prostrados. A hora que a febre desaparece, eles têm que estar brincando. E se essa febre se prolonga e os sintomas se manifestam, continuam se manifestando, é preocupante. Aí é a hora de procurar um médico. Doutor, bom, o senhor comentou que por conta das queimadas, tempo seco, né, até as unidades de saúde também estão lotadas, o que ainda é mais prejudicial porque muita gente simples que não tem um plano de saúde, às vezes vai até uma unidade dessa, leva a criança, lá está em contato com outras pessoas, com aquela aglomeração toda, acaba piorando ainda mais o quadro. O que a gente pode fazer para poder evitar, né? Evitar talvez sair de casa aí com os pequenininhos, evitar aglomeração também, não sei se isso é importante nesse momento agora, ou até mesmo uso de máscara também novamente. O que a gente pode fazer nesse momento para tentar se proteger e evitar que os pequenininhos aí contraiam alguma doença? Isso não tem dúvida. A aglomeração é preocupante, porque a transmissão, além de ser por gotículas, dependendo das doenças, pode ser pela mão também. Então, se eu espirro, alguns vírus ficam na mão da gente um tempo prolongado. Eu te dou a mão, você leva a mão na boca, você pega a mão de uma criança, a criança leva a mão na boca e essa propagação vai principalmente pela mão também. Então, evitar aglomerações, isso é importante. Uso de máscara, álcool gel, crianças recém-nascidas é uma pergunta muito frequente. Então, eu preciso receber visita, não sei o quê, a criança com 2, 3 meses. Bom, os mais íntimos podem ir, se não estiverem com quadro viral. Segundo, está com alguma coisa, mesmo assim, uso de máscaras para ver a criança, álcool em gel, lavar a mão antes. E uma coisa que ainda é muito comum na população, o pessoal, principalmente mais antigo, vai lá e beija a mão da criança. E essa mão, às vezes... Não só a mão, né, doutor? Beija o rostinho, a testinha, meu Deus, e aí, fofa. Beija a mão da criança, a criança põe a mão na boca, pronto, pegou uma infecção. Uma outra coisa muito importante hoje em dia são roupas claras e frescas. Comum também crianças recém-nascidas, que a gente orienta, e o pessoal põe muita roupa. A sensação térmica de um recém-nascido é a mesma nossa. Eles não têm mais frio, a não ser crianças muito prematuras que a gente deixa em incubadora.
Então, o excesso de roupa faz com que essa temperatura suba da criança. O que a mãe faz? Ela procura um pronto atendimento. Procura um pronto atendimento, chega uma criança com 38, 10, 15 dias de vida, existem alguns protocolos a ser seguidos. E aí essa criança se tira sangue, faz raio-x, e não era nada disso, era só muita roupa aquecendo essa criança. Que importante o senhor falar isso, né? Porque tem algumas mamães que realmente às vezes colocam muita roupinha muita nos filhos, roupa, né? luva, acreditam que gorro, tá com friozinho, toquinha também. Toquinha. Então não é necessário. De jeito nenhum. Porque eles têm a mesma temperatura do nosso corpo. Porque você tem uma ideia, uma criança que nasce a termo, eu vou pôr a termo assim, 39, 40 semanas. E ele precisa de uma incubadora, essa criança precisa de uma incubadora. Nós deixamos ele na incubadora com a temperatura 32, 33 graus, sem roupa, só com a fraldinha, para observar, às vezes, o padrão respiratório. E tem dia que dentro de casa está 38 graus, quer dizer, está mais quente que uma incubadora. Uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, pode deixar aí os pequenos, os bebês dormirem no ar-condicionado, não tem problema nenhum, é importante ter um umidificador também em casa. O que a mamãe faz, o que os pais podem fazer nesse momento dentro de casa? Ah, mas a gente não tem umidificador, né? Não temos condições, talvez, de comprar. Tem alguma outra maneira, doutor, de manter o ambiente úmido? Tem. Então, ar-condicionado, hoje em dia, aqui nessa região, é praticamente impossível a pessoa conviver sem o ar. Né? Então, você pode ligar o ar, não deixar direto na criança, que a corrente de ar seja direto na criança. E umidificar o ambiente. Existem algumas maneiras mais simples. Uma dica que eu queria dar, os umidificadores, você não pode pôr perto da parede e dos móveis e em potência máxima. Sim. Por quê? Porque começa a umidificar os móveis e as paredes, isso pode provocar fungo e piorar o quadro respiratório. Uma dica boa, você pega esses pratos de plástico que vão debaixo de vaso. Sim. Você pega um prato grande e raso e coloca água. É um grande umidificador. Chega no outro dia, por causa da dengue, você seca isso e também volta a colocar água. E deixa dentro do deixa quarto, do quarto, doutor? do quarto. O prato? O prato, ou a claro. bacia também, uma né? bacia também, água. uma bacia, toalha molhada. Então, são jeitos de você umidificar o ambiente. Né? E cuidado. E outra coisa, o umidificador, você tem que trocar água todo dia. Também. Para não ter bactérias. Bactéria para não se colonizar. Como o senhor disse. Automedicação. É importante a gente falar também, porque às vezes está com aquela gripinha, aquele resfriadinho, o narizinho lá escorrendo, vai lá e compra o remedinho para pingar no nariz, vai lá e dá um analgésico também. O que o senhor fala a respeito disso, doutor? Olha, automedicação, assim, claro que uma criança fez um processo febril, você pode medicar com antitérmico, né? E, dependendo do caso, já procurar socorro médico. Né? Depende se a temperatura está muito forte ou não. Remédios para o nariz, essas soluções nasais, que tem válvula, tá? Salina, não tem problema. Você pode e deve. Seria o sorinho. Não o soro de fazer lavagem. Sim. A lavagem hoje está muito controversa. Porque se você faz com a bombinha com alta pressão e alto fluxo, você pode perfurar o tímpano. Ah, então não é recomendado fazer isso? Não é recomendado, principalmente em criança abaixo de 2 anos. Porque eles podem engasgar também. Então, essas soluções salinas que você compra em farmácia, que é spray suave, essas são as mais indicadas para criança. Então, você joga sempre voltado para a asa do nariz em direção aos olhos, nunca para o septo. Então, o jato você põe em direção aos olhos e voltado para a asa do nariz. E para irritação nos olhos, doutor? Isso, você tem essas lágrimas artificiais que pode pôr, né? Pode pôr 4, 5 vezes ao dia, que não tem contraindicação. E, assim, colírios específicos só com prescrição médica. Ok. Doutor, então, notou que está com febre, que tem alguma coisa de diferente também, que o quadro já passou de alguns dias, você já procurou um médico ou não, mas retorne novamente, fique atento para não evoluir, como a gente falou aqui no início do nosso bate-papo, não é? Isso. Sempre observar o estado geral. Isso é muito importante, a mãe observar o estado geral da criança. Então, começa com resfriadinho, como nós falamos. Você deu o analgésico ou o antitérmico e a criança está brincando, isso é bom. Não precisa correr desesperadamente ao pronto-socorro para acúmulo de criança.
Porque todo mundo tem um imediatismo. Sim. Já quer levar logo no pronto atendimento, acumula, aí pega, não tinha nada, pega alguma coisa. Então você observando o estado geral da criança, ela está brincando, ela está com uma corizazinha, calma. Tá? Que isso daí, o processo viral, ele tem um ciclo. Por exemplo, uma criança tossir, quando é vírus, sem infecção secundária, por 20 dias, ou coriza por 20 dias é normal. Todo mundo se preocupa, mas é normal. Claro que começou a ter desconforto respiratório, começou a ter febre mais alta, aí você procura recurso, claro. Até porque a febre pode levar a uma convulsão também, né, doutor? A convulsão é assim, ela só dá em quem tem predisposição, a convulsão febril. Então, quem tem predisposição, principalmente, eu tenho um tio que tem, o pai tem, a mãe tem. Então, essa criança com 37,5, 37,6, ela pode convulsionar. Ela está dormindo em casa quietinha, a mãe ouve um barulho, leva correndo para o hospital convulsão. E a febre nem está alta. Quem não tem predisposição pode chegar a 39, 39 e pouco, que não acontece nada. Doutor, o senhor está atendendo muitas crianças, eu acredito, agora nesse período, né? Eu queria até perguntar para o senhor também, porque o senhor tem uma clínica muito conhecida, especializada aqui em São José do Rio Preto, e é um momento, sim, de atenção, né? Eu acredito que tem aí, não sei, dobrado ou triplicado o número de atendimentos agora neste período, né, doutor? Sim, aumentou muito. Nós tivemos uma fase mais tranquila durante as férias escolares. Então, hoje, a criança, antigamente, se ia para a escola com 5, 6 anos de idade, né? Que muito antes era chamado Jardim da Infância. Hoje, as crianças com 6 meses, 7 meses já vão para a escola. E eles têm uma imunidade baixa. Essa imunidade só volta ao normal com 5 anos. Então, eles são mais predispostos a se contaminarem uns com os outros. Então, isso também não tem dúvida, e com esse tempo que nós falamos, aumentou muito, sim, o atendimento. Só para a gente finalizar aqui, eu lembrei que o senhor comentou também, porque está um calorão danado, esse sol quente também, que ocorre durante o ano todo aqui na nossa região. O senhor falou sobre as questões de doenças de pele também, né? Isso. A gente pode passar o protetor? Deve? Qual protetor é indicado aí para as crianças também? E quais são as doenças mais comuns agora neste período? É alergia? O que seria, doutor? Sim. Só para a gente poder encerrar, porque eu lembrei que o senhor comentou e a gente não falou a respeito disso. Uma coisa importante, eu vou frisar, crianças entre 1 e 2 anos, elas não sabem pedir água. Então, o que tem que se fazer? Roupas claras, finas, lembrar de oferecer água para a criança constantemente, deixar à vista, a mãe deixa à vista para lembrar, porque eles não sabem pedir água. Quanto à pele, banhos não quentes, não muito quentes, hidratar sim, com hidratante específico para a criança, repelentes acima de 6 meses só, não é? Só é indicado acima de 6 meses. E a hidratação de pele. Então, e manter as unhas limpas e cortadas, porque o que contamina muito a pele é a unha. Você coça, faz uma lesão, essa lesão infecta, aí eu coço aqui, e eu vou disseminando, que é o tal impetigo bolhoso, as piodermites. Então, sempre sim, manter a pele hidratada. E o protetor, doutor? O protetor solar é importantíssimo, tá? Qual o grau que a gente tem que usar? Existem protetores solares a partir de 2 meses, tá certo? Com fator de proteção solar não adianta você passar mais que 50, porque até 50 protege 95%. Esses acima disso, 97%. E para a criança não é muito recomendável, até por irritação da pele, você pôr um protetor solar muito potente. Então, é importante o protetor solar a partir de 2 meses. É importante, mesmo crianças maiores, evitar brincadeiras ao ar livre entre 11 e 16 horas também. Ok. Doutor, perfeito. Obrigada. Gratidão pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado. Estou à disposição. Nós que agradecemos. Volte sempre. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Vamos seguindo aqui com o nosso BG, depois dessas informações importantíssimas, como sempre. Espero que tenha servido aí para os papais e para as mamães aqui de toda a nossa região.